Já faz quase um ano onde toda semana eu posto pelo menos um vídeo por semana nesse canal. E uma coisa que eu percebi nesse tempo é o quão difícil é falar sobre nostalgia. E principalmente sobre jogos que marcaram a nossa infância. Porque esses jogos têm um lugarzinho especial no nosso peito e a gente fica até com raiva quando alguém chega e fala: ei cara, sabe Crash Mind Over Mutant? Então, esse jogo é uma merda completa. A gente vai ficar tipo, porra mano, cala a boca, você não sabe o que fala. Pô, como assim um jogo que eu joguei há mais de 20 anos atrás não é perfeito e uma obra-prima? Ah, você que tá errado. Mas claro que isso não é uma regra. Ainda assim, tem jogos muito bons. Lego Batman é um caso que pra mim envelheceu perfeitamente. Aquele jogo pra quem gosta de Lego, até hoje é um jogo muito bom, com muita coisa legal pra fazer. Mas claro que sempre tem casos que só não funcionam. Como um jogo que eu amava na minha infância, que era o Bob Esponja Globes of Doom. E quando eu fui jogar pra fazer uma review, eu percebi que esse jogo era bem ruim, na verdade. Tipo, ele era bem torto. Além de que também ele era extremamente curto. Até que nessa review aí, pra quem não viu, eu fiz um especial ali analisando todos os jogos do Bob Esponja de PS2 pra tentar colocar mais conteúdo no vídeo, já que o jogo era muito simplinho, muito pequenininho. E eu até posso falar que essa sensação é decepcionante de você ver um jogo que você amava e, nossa, ele é horrível, envelheceu igual um copo de leite no armário. Porém, não tá errado gostar desses jogos de infância. Eles podem ter envelhecido mal, mas as experiências que a gente teve sempre vão existir. Tanto que um bom exemplo é quando eu falei de Coraline do PS2 aqui nesse canal, que sim, tem um jogo de Coraline no PS2, tá? E sim, ele é uma bosta. E quando eu falei que esse jogo era ruim, que ele tinha envelhecido mal, eu recebi tanto comentário me xingando, falando: cala a boca, você não sabe o que fala, o jogo é perfeito e maravilhoso. E não é, ele não é perfeito e maravilhoso, mas tá tudo bem você gostar. Afinal de contas, ele fez a sua infância e tá tudo bem, as memórias de infância ninguém nunca vai tirar de você. Ou quando eu falei de Crash Titans, que eu falei que o Scorporilla, que é aquele gorilão fodão do jogo lá, era uma bosta porque ele anda a 2 metros por ano, e disse até que o Magmadon, que é outro dos titãs do jogo, dava a mesma quantia de dano, uma rapaziada me xingou e eu recebo comentário até hoje falando que eu tô errado e que eu sou um bosta por causa daquilo. E tá tudo bem, tá ligado? Tá tudo bem, foda-se. Eu não sou o cara que quer ficar brigando por causa de joguinho, eu só quero compartilhar minha experiência. Você acha que eu sou quem? Rafainha Host? O Scooby-Doo First Fright, que é um jogo que marcou muito a minha infância, eu fui rejogar esses dias pra gravar uma review, e eu acabei não gostando tanto dele. Claro que eu me diverti porque eu joguei na infância, mas eu até falo que provavelmente eu fosse jogar hoje em dia, sem conhecer o jogo, eu ia achar ele bem nada demais, bem bunda. O jogo do Segredo dos Animais, que eu lembrava que era uma maravilha, uma obra-prima, era um joguinho bem simplinho, bem repetitivo, enjoativo em algumas horas. Dragon Ball Sagas do PS2 nem se fala o quão merda aquela porra é. É sério, se você nunca ouviu falar que o Dragon Ball Sagas é uma bosta e jogando na sua infância, por favor, joga ele hoje em dia pra você ver o quão merda esse jogo é. Vai ser uma experiência maravilhosa. Inclusive, o Kakarot saiu há um tempo atrás e ele é basicamente o Saga, só que bom. E sim, eu tô fazendo toda essa intro pra falar de nostalgia, porque hoje é o dia de dar uma olhada em mais um joguinho que marcou muita infância por aí, e que eu já quero adiantar que talvez não seja tão bom quanto você se lembra. Hoje é o dia de falar sobre Ratatouille do PS2. Se prepare, porque, meu amigo, o buraco de coelho que iremos entrar hoje vai longe que você nem imagina. Então já prepara uma pipoquinha, porque meu amigo Ironic postou o vídeo de 40 minutos falando sobre jogos aleatórios da infância dele. Também não esquece do like e do hype, que eu sempre esqueço de pedir, mas ajuda demais o canal, se não tá nem ligado, é só um botãozinho ali, pronto, salvou o canal, é isso, tamo junto. E agora sim, bora falar sobre Ratatouille do PS2. Mas antes do vídeo começar, eu tenho um recadinho dos patrocinadores pra você aí, meu amigo, que tá largado na casa sem fazer nada. O fim de ano tá chegando, as férias estão vindo, então ao invés de não ficar fazendo nada na sua casa, você pode aproveitar esse momento pra começar a aprender a criar os seus próprios jogos. Já que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado por simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo e o patrocinador oficial desse canal, o Noneclass. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou R$119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso
e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Nô, Nicolas? De novo, muito obrigado ao Noni por confiar no meu trabalho e agora sim, vambora pra review. Imagino que não seja só eu, mas Ratatouille marcou a infância de muita gente. E eu ainda nem tô falando do jogo do Ratatouille, sim do filme, que é simplesmente maravilhoso e eu arrisco dizer que seja um dos melhores filmes da Pixar. E mesmo que não for, foda-se, pelo menos um dos meus favoritos ele é. Toda a ambientação do filme, a forma com que eles mostram a França, a trilha sonora, os personagens, ele é um filme que pra mim beira a perfeição. E é interessante falar isso, porque o jogo cagou completamente pra história do filme e enfiou ela no cu. É sério, eu não tô zoando. A dublagem que o Luan Gameplay fez improvisada durante todo o jogo é 1000 vezes melhor do que a história desse jogo inteira. E você vai ver isso com o decorrer do vídeo. Cara, pode passar isso aí, tá maneiro, mano. Qual é, mano? É mó cheirão de pica, tira isso daqui, mano. Vamos lá, iniciando o game é bom falar que o menu dele é muito bom. Ele toca uma musiquinha ali bem relaxante, bem Ratatouille, mas você fala, nossa, que vibe é essa, meu? Mas enfim, iniciando o jogo a gente tem que escolher então um nome pro nosso save. E como eu tava em live ali, eu conversei legal com a galera e a gente chegou à conclusão que um bom nome seria Cam. Só que antes de iniciar as aventuras do Cam, a gente acabou só dando uma olhada ali no menu e eu adorei como funciona o menu do jogo. Já que ele é bem estilizadinho, ele mostra ali várias partes do restaurante do Gusteau. O menu em si, na verdade, é um cardápio onde você vai escolhendo as opções. É um detalhe tão bobinho, mas que é tão bonito de ver. E enfim, iniciando o jogo a gente tem ali um diálogozinho do pai do Remy conversando com ele e falando que ele tem que pegar as maçãs na casa da véia. E um detalhe bem legal a mostrar é que esse jogo tá dublado. E eu acho que essa velha aí de casa também, ela tá com lectorpeitose, entendeu, meu nobre? Calma, não é essa, é essa daqui. Escute, a soneca da senhora está quase acabando. Não perca tempo e pegue aquelas maçãs antes que ela acorde. E sim, eu sei que a sua reação agora é caralho, como esse jogo tá dublado e eu não sabia. Até porque enquanto eu gravava, essa provavelmente foi a frase que eu mais ouvi a galera falar. Já que a dublagem desse jogo ela é bem desconhecida, porque a versão do PS2 que todo mundo jogou não tinha dublagem, mas sim a versão de PC. E curiosidade aí que vários jogos lançados nessa época também tiveram essa dublagem no PC. Inclusive uma das mais fodas a se lembrar é a dublagem do jogo do Carros, que é simplesmente maravilhosa. Eu sou a velocidade. Um vence, 4 perdem. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Grand Prix de Radiant Springs, rapaz. Vai ser uma corrida daquelas. Se você não achou isso aqui legal, no mínimo vá a um médico, porque você já está morto há muito tempo. Mas voltando ao Ratatouille, um detalhe que não é tão legal é que infelizmente não são todos os dubladores que voltaram. O Remy tem o mesmo dublador e os outros até fizeram um bom trabalho, mas dá aquela faltazinha de, pô, podia ser a voz original. Por que você está andando assim? Porque eu uso essas patas para comer. Enfim, iniciando o jogo, a gente tem um joguinho básico de ficar andando pelo mapa e fazendo missõezinhas. Com a primeira delas sendo simplesmente coletar algumas maçãs espalhadas pelo cenário e que aqui eu tenho que falar, não tem nada de errado. Na verdade, é muito legal esse comecinho do jogo. A música é muito gostosa, a gameplay é muito simples, mas funciona muito bem. Além de que isso aqui pega forte na nostalgia de qualquer pessoa que tenha jogado esse jogo na época. Sem falar que o art style do game é muito bonitinho. Tinha como ser bem pior, mas eles eram realmente um negócio bem legal. Enfim, andando pelo mapa, a gente consegue encontrar com o Emile, que é o irmão do Remy. Eu me assustei um pouco, porque eu descobri que muita gente não sabia que o nome do protagonista do filme é Remy. E na verdade achavam que era Ratatouille, mas tá aí, o nome dele não é Ratatouille. Enfim, a gente então encontra com o Emile, que é irmão do Remy, onde ele ensina a gente a dar um double jump menor. E aí com nossos poderes novos de double jump, a gente pode avançar até entrar dentro da casa da véia. E é lá dentro que a gente ganha uma nova habilidade com o Remy, que é de sentir o cheiro dos coletáveis. O que é uma mecânicazinha que vai ajudar bastante a gente não se perder, até porque os mapas do jogo até que são bem grandinhos. E inclusive bom falar também que nessa hora eu acabei descobrindo que o jogo tinha dano de queda. Com animações meio drásticas, se você me permite falar, tipo assim, um protagonista de desenho infantil morto no chão. E aí, enfim, explorando o resto da casa, a gente consegue pegar o resto das maçãs, até usando aquela bola da Pixar. Toma, referência gigatônica. E aí, do lado de fora, a gente pega mais algumas maçãs, encontra com a mãe do Renan, bate num pinto. E por fim, terminando de pegar todas as maçãs, a gente pode conversar com o Emile, que ele ensina a gente a andar de barquinho no rio. Pra falar bem a verdade, esse começo do jogo é muito gostoso de jogar. Tanto que me falavam que esse jogo do Ratatouille era uma merda completa, e quando eu fui jogar eu falei, não é, mano, é super tranquilinho. O início dele, a primeira fase, é muito gostoso e muito legal. Por fim, depois de terminar a aventura no barquinho, a gente finaliza a primeira fase do jogo e tem uma cutscenezinha onde o Remy vê um dos livros do Gusteau na janela da casa da velha. O Remy então conta que esse livro é do chefe favorito dele, Anton Gusteau, que é basicamente o Jacan, e sendo o Remy muito fã do Jacan, ele aproveita pra roubar aquele livro até o momento em que a velha percebe e sai armada pra ir atrás dele. Porque no momento que o Remy tá fugindo, ele acaba derrubando o livro no rio e com isso ele tem que pular dentro do rio pra tentar resgatar o livro. E sim, eu sei que essa cena não tem absolutamente
nada a ver com o filme. E a melhor coisa que eu posso dizer sobre isso é não se preocupa, vai ficar muito pior. Com isso a gente dá início à segunda fase do jogo, onde a gente tem que acompanhar o resto dos ratos usando o livrinho do Jacan como barquinho no rio. Aonde não, o jogo não vai explicar em nenhum momento porque o resto dos ratos tá ali também, sendo que só o Remy que perdeu o livro e caiu no rio. Mas de acordo com o jogo, todos os ratos foram juntos. E essa fase em si, pelo menos, ela é bem maneirinha, a gente tem uns momentinhos bem legais, inclusive com o livro do Jacan desaparecendo e magicamente teleportando pra outra área. Mas além disso, nada muito especial, tirando a ambientação que eu acho extremamente bonita. No fim, a gente acaba conseguindo finalizar essa fase, e com isso o Remy acaba parando dentro de um esgoto, aonde lá dentro, magicamente, um fantasma do Gusteau vai aparecer de dentro do livro pra tentar guiar ele. E aqui eu já tenho que interromper, porque a gente tem um momento tão idiota, que se eu tentar explicar, eu não vou conseguir exemplificar o que aconteceu. Felizmente esse jogo tá dublado e eu posso mostrar essa cena. Você sabe onde está? Não tenho certeza, mas... Continue. Paris. Como Paris, mano? Você tá no esgoto, cara. Da onde que tiraram que ele tá no... Eu não sou lá o maior fã de Ratatouille de todo mundo, mas essa cena no filme é linda de se ver. Tanto que na hora da live eu fiquei incrédulo. Que porra de ser... Como ele sabe que tá em Paris? Ele tá no esgoto. Ele tá no esgoto. Ai, Paris. O esgoto de Paris, o cheiro de merda dos franceses. O cheiro de franceses apodrecidos. Porra, essa cena no filme é tão boa, mano. Essa área, o Remy, ele sabe que tá em Paris porque o Gusteau fica assombrando ele. Aí ele vai lá, sobe em cima de uma área. Aí ele olha assim pro horizonte e vê a Torre Eiffel e fala: Paris? Você me trouxe pra Paris? E aí a gente volta pro jogo e ele tá no esgoto e fala: uau, Paris! Mas enfim, o fantasma do Gusteau então explica pro Remy que um dos críticos acabou dando uma nota ruim pro restaurante, o que fez ele cair de 5 estrelas pra 4. E por causa disso, o Remy teria que ajudar ele a arrumar o restaurante, sendo o Remy a porra de um rato. Legal. Inclusive aqui você pode estar estranhando que o restaurante tem só 4 estrelas, enquanto no filme ele foi rebaixado pra 3. Mas aqui eu entendo a censura, porque no original o Gusteau, quando ficou com 4 estrelas, teve depressão e morreu. E por isso caiu pra 3 estrelas. Então eu acho justo cortar assim do joguinho, porque pra não traumatizar as crianças. E aí, enfim, depois disso tudo a gente finaliza essa fase. E pra poder encontrar o que fazer agora, a gente tem que usar o nariz do Remy pra encontrar os nossos objetivos. Com isso, então, a gente explora o esgoto, encontra alguns itens suspeitos. Rata puta. Legal, rata puta. Isso a gente avança então, passa pelo meio do esgoto e acaba chegando até o teto da cidade de Paris, onde lá o Remy encontra a plaquinha do Gusteau, até que ele sem querer acaba caindo dentro da cozinha do Gusteau. E aí de dentro da cozinha o Remy tenta achar algum jeito de escapar de lá, até o momento em que ele acaba passando por uma sopa que tava com um puta cheirão de merda. Por isso o Remy resolve fazer ali um minigamezinho pra colocar alguns ingredientes, como repolho, cenoura, lectospirose. E aí terminando o gamezinho ele percebe que a sopa já tá com um cheiro muito melhor, só que é aí que ele olha que um dos chefes estava olhando ele fazer a sopa. E no fim o Remy acaba conseguindo escapar, enquanto o Linguini fica pra trás e experimenta a sopa, vendo que tava muito boa. E aí de volta ao Remy, a gente tem uma ceninha dele fugindo pelos esgotos da cidade, tendo até uma das partes mais maneiras do jogo, que é você poder ficar deslizando pelo cano, com um detalhe especial pro momento ratão dorminhoco no cano. E enfim, concluindo essa área, a gente finaliza mais uma fase, e depois disso o Remy acaba chegando numa nova área, onde a gente consegue reencontrar com a família dele, aonde o pai do Remy fala que eles têm que arrumar algum jeito de arranjar comida pro vilarejo dos ratos, sendo que a brilhante ideia dele é simplesmente invadir o Gusteau pra conseguir roubar a comida lá de dentro. Inclusive até o fantasma do Gusteau ajuda, porque no filme ele não fala que roubar é coisa de bandido e que um chefe de verdade prepara a própria comida. Nisso o ratão bandido simplesmente acaba encontrando com um outro rato completamente aleatório e que não aparece no filme, e os dois juntos começam a bolar algum jeito de conseguir invadir o restaurante. E esse rato é horroroso. Eu só queria falar isso mesmo. E é aqui que você já percebe que o jogo começou a desandar e muito, porque a partir daqui já não tem mais a história de Ratatouille, e sim uma outra história com os mesmos personagens, e que até poderia ser interessante se tivesse algum sentido com o filme, mas não é essa a ideia. Até porque um jogo licenciado tem que dar vontade de você assistir o filme, mas esse jogo não tem nada a ver com o filme. E que porra de rato é esse, mano? Na moral, isso aqui parece mais Ratatouille do que Ratatouille. E na verdade esse jogo inteiro parece mais um bootleg do que um produto licenciado de verdade. Mas enfim, a gente então acaba pegando um osso e arremessando ele pra longe com a rata puta, o que faz a gente conseguir abrir a entrada do Gusteau que tava com um cão de guarda. E aí lá conversando com um ratão, ele fala pra gente desarmar as ratoeiras que tem nesse lugar, onde desarmando todas, uma ratinha chama o Remy pra dar um rolê. O que eu tô jogando aqui? Enfim, a gente acaba subindo então lá pra encontrar com a ratinha sexy. Ele então pede pro Remy pegar uma moeda no telhado, assim, tipo, porra, quem não lembra da cena do filme tão icônica dele pegando uma moeda no telhado? A gente então mete uma referência ao Snake pra conseguir passar por essa área, e aí subindo em cima do telhado, o Remy destrói a área onde tava a moeda da ratinha. Entregando a moeda pra ela, a gente tem que encontrar com o Emi pra fazer outra missão. E no meio do caminho pra encontrar o Emílio, eu acabei caindo em cima de um prato de comida que levou o Remy pra um bônus.
Quer dizer, primeiro meu jogo travou, a gente não sabia o que tinha que fazer. Mas depois de reiniciar uma vezinha ali, deu tudo certo e a gente conseguiu ir pro bônus. Onde esse bônus é pra representar aquela cena do Remy comendo lá um queijo e um morango lá, um bosta e mijo. Bosta. Mijo. Que delícia. E o bônus em si é bem bonito de ver, dá até um pouco de fome ficar vendo esse monte de comida. Além de que ele também tem simplesmente a melhor trilha sonora desse jogo inteiro, que é basicamente o tema de Ratatouille. Mas falando sobre o minigame em geral, é só você coletar algumas estrelinhas ali, que honestamente não tem graça nenhuma. Mas pelo menos a área é bonitinha, então eu acho que é isso que importa. Mas no fim a gente consegue terminar essa área, o Ratatouille manda ali um... E assim a gente pode voltar pra fazer a missão do Emi. Falando com ele fala bem de desativar o sistema de segurança do Gusteau pra eles conseguirem roubar a comida. Igualzinho no filme, acontece exatamente isso. Enfim, a gente faz um minigamezinho ali pra ajudar o rato a desarmar o sistema de segurança do Gusteau. E aí, com ele desativado, a ratinha usa aquela moeda pra atrair a atenção do Linguini e eles conseguirem roubar a comida que ele ia jogar fora. Com isso, a gente tem simplesmente um dos piores minigames que eu já vi em toda a minha vida. Quem pensou nisso? É sério, deixando as brincadeirinhas de lado, os minigames desse jogo até que são bem legais. Mas esse maldito minigame desse rato forte é terrível! Basicamente, aqui você vai apertar um botão pra essa barrinha aí pra frente, depois você vai apertar pra ela voltar, e depois você vai apertar de novo pra conseguir acertar no meio dessa área verde. E eu não sei porquê, mas essa porra tem um input lag muito mal feito. Até dá pra se acostumar, mas basicamente você tem que apertar antes do negócio acontecer pra conseguir pegar no line certo. Tanto que no final do jogo eu já tinha conseguido pegar o esqueminha e conseguia passar, e dito isso, eu ainda acho uma bosta esse minigame. Mas enfim, conseguindo acertar o minigame, a gente consegue derrubar esse balde de lixo, aí os ratos vão pegar a comida que tava dentro dele. Com isso, agora o Remy tem que guiar o resto dos ratos pra conseguir escapar dessa área com as frutas. Mais uma vez, igualzinho o filme de Ratatouille, porque todo mundo sabe que um chefe de verdade rouba comida e foda-se. No fim, depois de completar a fuga, o Linguini sai dentro do restaurante, mesmo que ele tenha acabado de cair do lado de... Não, esquece, esse jogo é meio bom. Nisso ele acaba vendo o Remy e a gente tem a primeira cena de perseguição desse game. Aí eu não posso sair daqui sem te mostrar que o Linguini nesse jogo é dublado pelo Adam Sandler. Até eu sei que um rato perto da cozinha é ruim pros negócios. Mas voltando, a gente tem a ceninha de perseguição que é muito da legal, na verdade é bem divertidinha passar. Pode ser meio complicado das primeiras vezes, confesso que eu morri bastante, mas revendo agora eu lembro que eu me diverti mais do que eu me frustrei. Enfim, conseguindo escapar do Linguini nessa área, a gente vê ele se estabacando no chão e o Remy ficando com dó dele até o momento em que o Linguini percebe que o Remy é o ratinho que ajudou ele com a sopa. Aí o esquizofrênico do Linguini fica conversando com um rato, pedindo pro rato ajudar ele a cozinhar, e ainda vai lá e pega o rato. Porra, não faz isso não, mano, porque tem doença, não, feião, Linguini. O Remy então vai embora, a gente volta até os esgotos e depois de escorregar mais um pouco, a gente finaliza essa fase. Inclusive com um detalhe especial que essa fase de ficar deslizando é muito foda, na verdade. Tipo, tem umas áreas que não funcionam muito bem. Até lembrando que isso aqui é um esgoto, tipo, não sei como funcionaria isso aqui, mas a parte é legal. Depois disso, conversando com o pai do Remy, ele pede pra gente invadir a cozinha pra tentar pegar mais um pouco de comida pra colônia. E lá a gente conversa com os ratos e tem que fazer algumas missões pra conseguir atrair a atenção dos chefes. Onde primeiro a gente desliga o gás da cozinha pra conseguir distrair os chefes. Depois disso a gente já vai pra ir abrir a porta do freezer. Chegando perto de lá a gente vê que ele tá precisando de ajuda, porque a Colette tá obrigando ele a fazer o prato do chefe imediatamente. De uma forma meio picante até, mano, não sei explicar, mas porra, tá rolando um clima nesse ar, hein? E aí, vendo o Linguini desesperado, o Remy aparece pra ajudar ele a fazer os pratos. E com isso a gente começa um dos meus minigames favoritos nesse jogo, que é simplesmente controlar o Linguini pelos cabelos. Ou que se você não assistiu o Ratatouille, já vai pro caralho mesmo, porque isso aqui não faz sentido nenhum dentro do jogo. Mas de longe, isso aqui foi a coisa mais legal no jogo inteiro, você tendo que controlar ali o Linguini e ir fazendo alguns pratos de comida. Com destaque especial ao melhor minigame desse jogo, que é simplesmente descascar batatas. Eu não sei porque é tão legal fazer isso, mas simplesmente descascar batatas foi a minha melhor experiência com o jogo do Ratatouille. E eu facilmente jogaria muito, mas muito mais tempo de um minigame de descascar batatas. E aí, com os pratos prontos, o Remy simplesmente vai embora ali no meio do restaurante mesmo e foda-se. Fala aí, guys, hashtag partiu espalhar lectospirose. E agora sim a gente pode voltar pra falar com o ratão pra conseguir abrir a porta do estoque, e que inclusive é um puta rolê pra conseguir chegar onde a gente vai abrir a porta. Mas nada que muita paciência e uma rata puta não ajude a gente a conseguir chegar no objetivo. A gente então abre a porta do estoque, só que nisso de novo o Linguini precisa de ajuda pra fazer alguns pratos. Aí nisso a gente vai lá, monta uma salada, faz um minigame pra fazer um bolo igual o Guitar Hero. E que olhando agora não tem nada a ver com Guitar Hero, não sei porque eu pensei nisso na hora. E por fim a gente faz mais um sopão junto com o Linguini e finaliza os minigames dele. Aí voltando a ser o Remy, a gente tem que conversar de novo com aquela ratinha que vai pedir pra gente pegar uma chave, que é mais um puta rolê. E conseguindo dar a volta e pegar a chave, de novo o Linguini precisa
precisa da nossa ajuda. E aí com o Linguini a gente tem que fazer de novo os minigames. E o negócio tenso é que esses minigames têm tempo. Então ter que fazer 4 minigames de culinária diferentes, seguidos um do outro, é muito tranquilo de você acabar se embananando ali, perdendo o tempo e tendo que repetir todos eles. Mas pelo menos eu pude fazer batata de novo, então eu fiquei bem feliz na hora. E agora sim a gente finalmente fica livre pra poder executar o plano dos ratos, onde a gente de novo faz aquele minigame filha da puta, e que basicamente ainda me comeu meu tempo inteiro pra conseguir passar dessa porra, ou seja, eu tive que repetir depois o minigame de novo. E depois disso a gente ajuda a ratinha a roubar a comida de dentro do estoque do freezer. Por último, usando o Remy, a gente de novo tem que guiar os ratos pelo meio do caminho pra eles conseguirem fugir do chefe Skinner. Um tempinho depois a gente consegue mandar todos os ratos, só que nisso o chefe Skinner percebe a gente tem mais uma ceninha de perseguição. E até aproveitando o Skinner gigante correndo atrás da gente, eu posso falar que essa área toda é muito bem modelada, o design dessa área é muito boa, o modelo do Skinner é bem feitinho, e mesmo que eu esteja comentando muito mais pontos baixos a respeito da gameplay, ser um pouco repetitiva e a história ser nada a ver, a ambientação que o jogo quer passar ainda assim é muito boa, e isso aqui tem que se parabenizar, porque é muito bonito de ver. Além da trilha sonora, que eu tô rezando aqui pra não ter copyright, eu não perder toda a AdSense desse vídeo, porque ela é realmente muito boa e eu de fato não quero perder minha monetização. No fim a gente acaba conseguindo enganar o Skinner e conseguir escapar da cozinha, e depois de escorregar por mais uma partezinha, a gente acaba finalmente finalizando mais uma fase. E aí de volta nos esgotos a gente conversa de novo com o pai do Remy, ele pede pra gente ir até o mercado pra roubar comida. Caralho, aonde que eu tô indo? O que isso tem a ver com Ratatouille? Mas enfim, nessa área eu encontrei mais um dos bônus do jogo, que dessa vez era um mundo de doces, e que tem esses rocambole doce que parece ser uma delícia, eu não vou mentir que até agora eu tô com vontade de comer isso aqui. Mas enfim, na feira a gente basicamente tem o objetivo de preparar algumas comidas pra mais tarde. Então a gente tem que derrubar um pernil, um muffin gigante e um peixe. Ah, e também tem uma missão onde a gente tem que roubar um fusível pra um rato poder ligar uma empilhadeira, igualzinho acontece no filme do Ratatouille, mas ela é meio idiota, então eu só vou citar aqui, porque não tem muito o que falar. Ó, o Remy todo bonitinho, mano. Cara, essa cena é tão legal no filme de Ratatouille. Toma aí, amigão. A gente vai roubar um Fusca, mano, igualzinho no filme de Ratatouille. E depois disso a gente entende o plano dos ratos, que era preparar os alimentos, porque eles iam mandar aquela velhinha do começo do filme pra dar uma volta na feira, e enquanto ela tá andando a gente tem que ir derrubando os alimentos que a gente preparou. E aí nisso a velhinha vai embora levando o bagulho, porque com certeza ninguém ia perceber que uma idosa tá roubando os produtos da feira. A gente então joga todos os itens no carrinho dela e faz um minigame com aquele rato aleatório que ninguém se importa, que ele vai ligar a empilhadeira e jogar pra cima da velha. Sacanagem, a empilhadeira só rouba as compras da velha, embora pudesse ter um acidente ali. Nisso a gente faz um minigame bem maneiro pra levar as compras embora, que se baseia em ficar acertando as cores, e que inclusive talvez seria mais maneiro se fosse um pouquinho mais rápido, porque, caralho, eu passei um tempinho nisso aqui. E aí depois disso, de novo, tem um minigame do ratão, que foda-se, vai tomar no cu desse rato. Que minhas preces sejam ouvidas e que esse maldito rato encontre com o rato explosivo de Bad Rats. Amém. Com isso, finalizando o minigame, a gente consegue roubar a sacola e o Skinner acaba percebendo os ratos na feira. Nisso a gente então foge do chefe Skinner, mais uma vez as fases de perseguição do jogo sempre são muito maneiras. E no fim o Remy acaba enganando o chefe de novo, que acaba escorregando num peixe e consegue escapar. Nisso a gente então escorrega pra voltar até o esgoto e finaliza então mais uma fase. E aí voltando pra falar com o pai do Remy, ele fala que todos os cozinheiros do Gusteau foram embora e que agora os ratos tinham que subir até o restaurante pra ajudar as pessoas a cozinhar, pra assim o restaurante não fechar e eles puderem continuar roubando comida. E de novo, o que eu tô assistindo? O que isso tem a ver com Ratatouille? Caralho! Nós não culpa! É sério, eu juro que quando eu entrei pra jogar esse jogo, me falavam que ele era meio bunda. Eu joguei e não, a gameplay do jogo é boa. Mas o que aconteceu com a história de Ratatouille? Parece que eles não leram o roteiro, mas ele falou, não, calma aí, gente, eu conheço, foi muito bom aqui, ó. Ratatouille. Confia em mim e segue a história deles. E enfim, lá na cozinha a gente conversa com o Rato Forte, que a gente tem que fazer uma quest pra prender o Chef Skinner, onde a gente tem que dar uma volta na cozinha e quebrar alguns pratos, que até agora eu não entendi pra que servem. Mas no fim a gente consegue abrir a porta do estoque e conseguir prender o Skinner lá dentro. E aí a gente dá um rolê ali pela cozinha, enquanto aquele ratão bizarro lá, e ele conta que a cozinha tá cheia de ratoeiras e armadilhas pra ratos. Porque com certeza um restaurante 5 estrelas vai ter ratos. É um negócio que faz tanto sentido. E aí, com isso, a gente tem que ficar desarmando as ratoeiras usando camarões, que eu não sei nem qual que é a lógica disso, mas é isso que a gente tem que fazer. E aí, destruindo as ratoeiras, a gente descobre que a Colette, que é uma das chefes do restaurante, perdeu o livro do Gusteau. E com isso, os ratos pedem pra gente dar toda a volta no lugar pra conseguir pegar o livro pra Colette. Livro esse que é tão fino que passa por debaixo da porta, isso aqui realmente é um negócio meio preocupante. Eu mesmo cheguei a fazer um teste e percebi que livros não foram feitos pra passar debaixo de portas, principalmente porque esse livro basicamente atravessa a porta. Enfim, indo pra próxima missão, o jogo bugou de novo, e eu fiquei com a colher presa que eu não conseguia pegar, então eu tive que resetar. E agora sim eu consigo pegar a colher e ir lá encontrar com a Colette. E ela então fala que eles têm que urgentemente tentar salvar o restaurante.
E assim, basicamente, a gente vai fazendo alguns minigames com o Remy, e a Colê vai ficar levando o Remy pelo restaurante pra poder fazer os pratos. E esse minigame aqui já é o minigame final do jogo, aonde, acredite se quiser, mas a gente não cozinha um ratatouille, o prato que dá nome ao jogo. Porque logo depois que a gente termina de cozinhar esse cardápio final, o Linguini leva ele pra um crítico que tava no restaurante, e o chefe Skinner aparece pra caçar o Remy de novo. E assim a gente tem uma perseguição no meio do restaurante com o Skinner tentando caçar a gente enquanto o Remy foge. Onde a fuga acaba sendo tão intensa que eles dois destroem os pilares do restaurante. E o chefe Skinner morre. Não sei por que tem isso aqui, mas tem. Por fim, o Remy encontra com o Linguini que fala com uma voz bem mansinha. Olha, chefinho, o Gusteau está arruinado. Bom, seu chefinho, parece que o Gusteau está arruinado. E a solução que eles têm pra isso é abrir outro restaurante, que ainda termina com uma lição de moral. Porque eu e o Linguini entendemos algo que o Skinner nunca vai entender. Algo que o Gusteau disse a sua vida toda. Todos podem cozinhar, mas só os destemidos são ótimos. Aí, o Skinner não morreu, tava só zoando com a sua cara. Mas é depois dessa ceninha que simplesmente os créditos sobem e o jogo acaba do nada. Ele até tem um mundo aberto pra você poder brincar depois, tem alguns minigames que você pode comprar, tem até minigames multiplayer. Mas no fim eu tenho que falar o quanto esse jogo só é bizarro. Ele não é ruim, me falaram que ele era terrível e uma merda, e não, as gameplay dele funciona, ele tem uma boa base, mas o jogo é muito bizarro, ele se distancia muito da obra e é muito curto. Tanto que eu zerei em 3 horas. Eu, o noob, o Laza. E eu até consigo falar que em pontos fortes a trilha sonora dele é muito boa. Mas, de novo, não tem nada a ver com o Ratatouille. Até a nossa teoria formada em live é que esse jogo saiu na mesma época do filme. E aqui um negócio estranho que eu tenho que mostrar é que eu vim pesquisar e aparentemente o jogo do Ratatouille saiu antes do filme de Ratatouille. O jogo é de 26 de junho de 2007 e o filme veio sair dia 6 de julho, um mês depois, quase uma semana depois. O que devo falar assim que é de fato um pouquinho assustador, que é o primeiro contato que a gente teve com Ratatouille foi o jogo e não o filme. Bizarro. Nossa teoria é que eles só não tiveram acesso ao roteiro até por medo de vazar. E eles provavelmente falaram, não, cara, olha o trailer aí e faz o jogo. Porque é muito que parece. Quando eu fiz a piada de Ratatouille, ela nem é tão piada assim. Porque quem conhece a Vídeo Brinquedo, que é o estúdio que fez Ratatouille, sabe que eles pegam só a sinopse e fazem um filme baseado naquela sinopse. E esse jogo parece que é um filme baseado na sinopse de Ratatouille. O Linguini mal aparece, ele é praticamente o personagem principal tirando o Remy. Eles não fazem o Ratatouille, não tem o Ego, um monte de cena do filme não tem nada a ver. Na verdade, o metade do jogo não tem nada a ver, é só o comecinho que é mais parecido. E o que realmente eu posso falar é que esse jogo só é bizarro, ele não é ruim. E na verdade, mais uma vez, se você jogou na infância, joga de novo, você vai ter aí o quê? 3 horinhas de gameplay, vai lembrar da infância e provavelmente quando você terminar, você vai só esquecer desse jogo. Porque ele é isso, ele é um jogo esquecível. Eu acho que, eu não sei dar uma nota pra ele. Ele não é ruim, mas ele não é bom. Ele é tão bizarro. Ele cria um buraco negro ali que não dá pra avaliar esse jogo. Ele é um meio termo bizarro. E por fim, esse foi Ratatouille do PS2, um jogo muito curtinho e que não tem mais coisa pra falar. É um jogo que, como eu falei, ele não fede nem cheira, ele é legalzinho, se você for jogar de novo, você vai se divertir. Mas quando você compara com outros jogos, como o Toy Story de PS2, simplesmente magnífico, é sério. Quando eu joguei esse Ratatouille, eu fiquei até com medo de outros jogos serem meio ruins da minha infância, que eu me lembrava, e eu corri pra jogar o Toy Story de PS2. E cara, esse jogo era realmente fenomenal. Tanto que eu ia jogar meia horinha e acabei jogando mais de 1 hora. O jogo realmente é bom, ele tem gráficos bonitos até hoje, as fases são muito divertidas, ele tinha vários minigames, tinha uma área que você jogava com o Woody, uma outra área que era uma fase especial do Buzz, um puzzle dos alienzinhos, vários personagens na gameplay, ele seguia a história do filme 3, bonitinho, sabe? É um jogo que, mano, foi tão gostoso rejogar que eu falei, não, eu entendo esse jogo de Ratatouille assim, não sei, a maior obra de arte do mundo, mas a gente sim teve bons jogos na infância, né? Até a galera às vezes generaliza, achando que, falou mal de um jogo quer dizer que todos são uma merda, aí não é assim, como eu falei, até pra avaliar um jogo, a gente vê vários pontinhos, eu dei aqui pontos que eu gostei de Ratatouille e pontos que eu achei uma merda terrível, tipo a história, e não ter o Linguini, e a história, vai tomar no cu, essa história é muito ruim. Aí no jogo do Toy Story, seu nome não pode ser porra, eu tentei, ele não deixa. E por fim, esse aqui foi o vídeo, rapaziada, vou até deixar uma gameplayzinha do Crash Titans aí de fundo, que é o jogo que a galera fala que eu elogiei demais, outros falam que eu não xinguei o suficiente, não sei, é o jogo mais confuso do mundo. Mas mano, muito obrigado no que chegou até aqui, deixou o like, o hype, se inscreveu no canal, eu sempre esqueço de pedir inscrição, né mano, o canal tipo ele deu um boom um tempo atrás, pegou muito inscrito, e eu sempre esqueci de pedir de novo, então acho que é bom eu pedir assim, só pra lembrar. E velho, eu até aproveitar esse momentinho aqui que eu vou agradecer os membros do canal que já devem estar passando, que eu só queria falar, desculpa se esse vídeo ficou meio simples, esse jogo ele é meio básico, eu achei até meio mal esse vídeo, eu senti que eu não consegui dar o meu máximo. Até por isso que eu tô passando pra convidar você de novo pras lives que acontecem no Ironic Live, eu vou deixar o link aí na descrição, porque essa semana eu quero fazer uma live bem especial, vai ser meu aniversário, então quem quiser me dar R$1 milhão, eu tô aceitando. Mas brincadeiras à parte, se você quiser aparecer lá, eu te vejo lá, porque eu tô me esforçando bastante nesse projeto de lives, todas as reviews são feitas em live, então o papo tá bem legal, mano. Mas por mais
mas é isso, agora sim, muito obrigado aos membros irados aqui do canal, RudeYT, Infamy, Nijimura, Mzenhor, Melo, Ojage, Ratin, Maxin, Shaibart, Charmander Autista, Nego Alt, Pablo Isaac, Eratir, Michael, Gustavão, Irnormal, Renzi22, Diorio, THBer, Carol Lilium, Matheus Paiva, Joy Vieira, Jean Fracoli, Reif Santos, Adamastor UFC, Polaco, Danilo, Danix, War, Luke Kaká, Kirinou, Tel Salazar e sei lá moleque. E um salve mais que especial aos membros insanos do canal, Shabab SV, Heitor Cagado, Dark Astolfo, Senhor Link, Sala do Tiger, Rutra e Fixal. Muito obrigado por terem mais dinheiro do que bom senso. Por mais é isso, e nos vemos semana que vem ou nas lives. E eu espero você lá. Muito obrigado, tamo junto. Feliz aniversário aí, caso tenha algum aniversariante aí. Tchau, tchau.